de minha relatoria com sustentação oral de ambas as partes, com advogados procedentes do Estado de São Paulo. Chama a julgamento o recurso especial eleitoral número 177-77, procedente de Mirante do Paranapanema, São Paulo, recorrente José Carlos Denadai, recorrentes ainda Carlos Alberto Vieira e outro, recorrida coligação Mirante Quer Mais. Por resumir o relatório, eu peço ao assistente que distribua o voto aos eminentes colegas. A coligação Mirante Quer Mais ajuizou ação de investigação eleitoral contra José Carlos Denadai, proprietário da empresa José Carlos Denadai e Companhia Limitada, Carlos Alberto Vieira e Edmilson Moura de Aquino, respectivamente prefeito e vice-prefeito do município de Mirante do Paranapanema, eleitos em 2012, pela suposta prática de captação ilícita de sufrágio e abuso do poder econômico consistente no seguinte fato: distribuição gratuita de combustível pelo primeiro representado a centenas de eleitores para a participação de carreata em favor dos candidatos investigados. O juiz eleitoral local julgou extinto o processo em relação a José Carlos Denadai, bem como julgou improcedente o pedido. O TRE, acolhendo preliminar de legitimidade passiva de José Carlos Denadai, deu parcial provimento ao recurso eleitoral da coligação Mirante Quer Mais para cassar os diplomas de Carlos Alberto Vieira e de Edmilson Moura de Aquino e declarar a inelegibilidade de todos os investigados. O acórdão foi assim emendado. E aí a emenda, Vossas Excelências têm em mãos, e bem como é do conhecimento dos nobres advogados, omito a leitura. José Carlos Denadai interpôs o recurso especial. E aí haverá sustentação, transcrevo no meu relatório as alegações. Carlos Alberto Vieira e Edmilson também interpuseram o recurso especial, estes os que foram eleitos. E também transcrevo as alegações destes recorrentes. Os recursos foram admitidos. A coligação apresentou contrarrazões, e aí eu transcrevo também os pontos das contrarrazões. Vossas Excelências têm o relatório em mãos. A Procuradoria-Geral Eleitoral manifestou-se pelo não conhecimento. Em 13 de novembro de 2013, o presidente do Tribunal de Origem, deferindo o pedido de liminar formulado por Carlos Alberto Vieira e Edmilson Moura de Aquino, em sede de ação cautelar, concedeu efeito suspensivo ao recurso especial por eles interposto. Portanto, os recorrentes estão no exercício do mandato. Este é o resumo do relatório. Chamo para falar pelos recorrentes Carlos Alberto Vieira e Edmilson Moura de Aquino, o doutor Ricardo Vitaporto. Vossa Excelência está com a palavra. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, também relator, demais ministros julgadores, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público Eleitoral. Trata-se aqui de recurso especial contra acórdão proferido pelo TRE de São Paulo, que por escassa maioria de votos, 4-3, o que já de início demonstra que os mesmos fatos e o mesmo acervo probatório conduzem a conclusões diversas, deu provimento ao recurso, reformando a sentença de primeiro grau, que havia julgado improcedente a ação, com a finalidade de cassar os diplomas outorgados ao prefeito e vice-prefeito eleitos com mais de 50% no município paulista de Mirante do Paranapanema, acolhendo ali a acusação de abuso do poder econômico decorrente da distribuição de gasolina para a realização de uma carreata. Como bem constou do relatório, necessário aqui dizer que o próprio presidente do TRE, quem proferiu o voto de desempate, o que aqui é até bastante sintomático, ele permitiu a subida do especial e concedeu a ele efeito suspensivo, permitindo aos recorrentes que eles permanecessem no cargo até o julgamento que está sendo procedido nesta noite. Quais são os pontos incontroversos? E aqui eu preciso fazer uma breve leitura do que restou assentado no acórdão regional.
Diz o acórdão: a referida carreata circulou pelas principais ruas da cidade de Mirante, Paranapanema, por uns 10 quilômetros e se dirigiu ao distrito de Costa Machado, distante 20 quilômetros, retornando ao centro, totalizando assim um percurso de 50 quilômetros. A perícia realizada pelo Instituto de Criminalística aponta que foram abastecidos 5 litros para motocicletas e 10 litros para veículos. Os 3 votos divergentes, os 3 votos vencidos, não enxergam a ocorrência do abuso do poder econômico justamente pela quantidade de gasolina disponibilizada. Dizem que esses 5 e 10 litros equivale justamente àquilo que é consumido para o deslocamento desses 50 quilômetros. E aqui eu indago: como se aventar em abuso do poder econômico se foi realizada durante todo o processo eleitoral uma única carreata, logo no início do processo eleitoral, e aonde foi justamente distribuído só a quantidade exata para aquele deslocamento. Abuso haveria se tivesse sido realizado inúmeras carreatas durante todo o período eleitoral, se essa carreata tivesse sido às vésperas do pleito, se tivesse sido um descontrole, se tivesse se abastecido tanques completos para eleitores. Nada disso de fato aconteceu. O que diz o voto condutor do regional? Ele enxerga a ocorrência do abuso pelo mero fato de verificar que a quantidade de combustível vendida no posto de gasolina no sábado anterior à data da carreata seria muito maior do que vendida no sábado anterior. E aí, os próprios votos divergentes cuidam de esclarecer essa situação e dizem que, se comparado a venda de gasolina do posto com os outros dias da semana, não há ali qualquer desproporcionalidade nos valores vendidos. O que diz mais o voto vencedor? Ele enxerga o prévio conhecimento dos candidatos, e aqui, com todas as vênias, por um fato até bastante curioso. Ele diz: olha, eles tinham prévia ciência porque comunicaram os candidatos a realização da carreata à Justiça Eleitoral. E diz mais ainda, que pelo fato do dono do posto ser presidente de um dos partidos coligados, não presidente dos partidos do candidato a prefeito ou do vice, mas um daqueles que compunham a eleição proporcional. E aqui, mais uma vez, eu preciso invocar o que dizem os votos divergentes, esclarecendo também essas questões. O fato do dono do posto participar da mesma coligação a qual pertenciam os candidatos a cargo majoritário não é suficiente para concluir que houve oferta e distribuição de combustível. É que após, e aqui é um ponto bastante interessante, é que após o ajuizamento da ação, foi deferido o pedido de busca e apreensão dos cupons fiscais e documentos de abastecimento referente ao dia que realizou a carreata. Os documentos apreendidos pelo oficial de justiça indicam que a venda do combustível foi custeada por pessoas físicas. Por outro lado, não foram ouvidas pessoas que participaram da carreata, o que seria oportuno a fim de se verificar com segurança o modo para o qual se foi a aquisição do combustível. E nesse ponto também bastante interessante como se pronunciou o Ministério Público em primeiro grau, que opinou pela improcedência da ação. Ele justamente aponta que essa coligação era a maior coligação e existiam quase 50 candidatos a vereador, justamente indicando que essa distribuição teria sido patrocinada ou relacionada a candidatos a vereador e não aos candidatos ao cargo majoritário. Disse o promotor em primeiro grau. Também não se verificou a presença ou envolvimento dos candidatos requeridos quanto a esta suposta distribuição gratuita de combustível. Tanto é assim que foi julgada em primeiro grau improcedente a ação. Nosso recurso especial, de forma alguma, busca qualquer revolvimento do acervo probatório, não é preciso se debruçar, fazer uma nova análise das provas, porque os fatos estão claramente assentados no corpo do acórdão regional, que sim, indica que a gasolina foi para a finalidade específica daquela determinada carreata. E justamente o recurso vem apontando, até de uma forma bastante analítica, a divergência jurisprudencial, não só com um precedente do TRE do Paraná, um precedente do TRE de Goiás, mas principalmente por precedentes aqui do
Tribunal Superior Eleitoral. Não preciso nem dizer um caso recentemente julgado agora, no dia 13 de março, também relatado por hoje o nosso presidente, ministro Toffoli, inclusive no qual a ministra Rosa Weber pediu vista dos autos e votou acompanhando o ministro Toffoli. Eu falo sobre o RO 712330, com origem em Cuiabá, Mato Grosso, aonde restou assentado a possibilidade da distribuição de combustível com a finalidade específica de carreata. Mas eu invoco aqui, para concluir, uma notícia publicada no próprio sítio do TSE, na internet, que diz, e até bastante interessante, porque dá para trazer as similitudes e as diferenças entre os casos. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral rejeitaram por unanimidade 2 recursos especiais. Eu estou falando aqui do RESP 4920, da cidade de Guadalupe, Piauí. O relator do recurso foi o ministro Marco Aurélio. Manteve a decisão do TRE do Piauí, segundo o qual a distribuição de combustível a cabos eleitorais para que possa participar de carreata não configura a compra de voto. Consignou que, objetivando a feitura de carreata, realmente ocorrer a entrega gratuita de combustível à razão de 2 litros para moto e 5 litros para carro. Ou seja, ninguém teve o tanque completo, como aqui também no nosso caso, agora posto em julgamento. Conforme fez ver o regional, os pronunciamentos do tribunal são no sentido de, em se tratando de distribuição limitada de combustível para visualizar carreata, descabe cogitar a figura do artigo 41A. A defesa da candidata derrotada argumentou sem sucesso que a cidade de apenas 10 mil habitantes, uma cidade muito menor do que Mirante do Paranapanema. A diferença dos candidatos eleitos a cliente foram apenas de 123 votos. Aqui o caso, os recorrentes venceram a eleição com uma margem, grande margem de votos, inclusive conquistaram até mais de 50% do total de votos. Continuo. Segundo ele, foram distribuídos 2,9 mil litros de combustível, no caso Paradigma. No nosso caso, infinitamente menor essa litragem de combustível, no dia 30 de setembro de 2008, ou seja, praticamente às vésperas da eleição. Nós estamos tratando aqui numa carreata que foi logo no início do período eleitoral. Com um total de abastecimento de 438 veículos. No nosso caso, também são muito menos veículos que foram abastecidos. Por isso que concluiu que esse colênio do Tribunal Superior Eleitoral, não só a não ocorrência da captação em lista de sufrágio, mas também a inocorrência do abuso de poder econômico. E é por esses motivos que se aguarda seja dado provimento ao recurso especial para se afastar as cassações de diploma. É o que se espera e se aguarda. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao advogado Ricardo e chamo à tribuna a doutora Ana Nádia Menezes Dourado para falar pela recorrida coligação Mirante Quer Mais. Boa noite, senhor presidente, senhores ministros, procurador-geral. Inicialmente, eu quero frisar que o ponto controvertido dos autos não se restringe a censurar financiamento de combustível a correligionários dispostos a uma carreata. Pelo contrário, o que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo reconheceu, que o mecanismo foi utilizado como um disfarce para ocultar a ilicitude da prática de abuso do poder econômico. O que se extrai das premissas do acórdão é que essa doação se deu de maneira maciça, indiscriminada e visava tão somente arregimentar eleitores a manifestarem-se favoravelmente à candidatura dos recorrentes. Os fatos se deram de maneira grave, com potencial de interferir na lisura do pleito eleitoral às eleições majoritárias de Mirante do Paranapanema. Em sede de defesa preliminar, defende-se a inadmissibilidade dos recursos eleitorais. Isso porque os arestos utilizados como paradigma não se prestam a esse fim. O que consta das premissas daqueles acordos utilizados como paradigma é que, naqueles casos, a doação houve declaração na prestação de conta dos candidatos, a doação foi feita pelos candidatos, foi doado um volume pequeno e o conjunto probatório se revelou frágil. Enquanto que do acórdão bandeirante, o que consta das suas premissas é que não houve qualquer declaração de despesas à Justiça Eleitoral,
A distribuição foi indiscriminada, foi maciça, e o conjunto probatório se revelou robusto, evidenciando a prática abusiva com clareza solar. O que está evidente da tese dos recorrentes, que vem essa Corte buscar reexame de fato e prova através do seu recurso, o que, à luz da súmula 7 do STJ e 279 do STF, é inviável nessa via. O mesmo se diz quanto às teses de suposta violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e ofensa ao artigo 22 da Lei Complementar de 64/90. Isso porque tais teses não foram objeto de debate e de decisão prévios pelo Tribunal de Origem, conforme consta as folhas 1441, de modo que não merecem análise dessa Corte. Quanto ao mérito, Excelência, os recursos também merecem ser desprovidos. Os recorrentes não demonstraram que a doação se destinava apenas a correligionários e simpatizantes. Não trouxeram à baila nenhuma lista, nenhuma relação de controle de carros, veículos, placas, nomes que pudessem calçar essa versão de que os combustíveis foram entregues apenas a esse grupo de apoiadores. Pelo contrário, o que se vê nas imagens apreendidas pela Justiça Eleitoral, nas mais de 9 horas de gravação, é que a doação se deu de maneira indiscriminada. Pode-se perceber ali que cerca de 900 veículos foram abastecidos. Não se vê naquelas imagens nenhum desses motoristas fazendo qualquer tipo de pagamento. Chegou a ser entregue combustível em galão, chegou a ser abastecido motociclo infantil. O que consta ainda dessas imagens é que não havia, que a maioria dos veículos que chegaram naquele posto de gasolina não havia menção a nenhuma propaganda eleitoral. Pelo contrário, foram adesivados no pátio do posto de gasolina. A panfletagem foi tamanha que parecia que o local era um comitê eleitoral da candidatura dos recorrentes. Deixando claro que os recorrentes visavam unicamente arregimentar o maior número de eleitores para manifestar-se favoravelmente às suas candidaturas, impactando a opinião popular. Os recorrentes não trouxeram nenhuma prova de que a quantidade doada seria suficiente pelo percurso. Aliás, somente em sede recursal, passaram a defender que esse percurso seria de 50 quilômetros. Aqui, Excelência, com a devida vênia, resido naquele local e posso afirmar com clareza que com pouco mais de 50 quilômetros a gente pode atravessar a divisa do Estado de São Paulo com o Estado do Paraná. Repito que não houve prestação de contas dessa gastança à Justiça Eleitoral. Além disso, os recorrentes, sob a pálida alegação de que abasteceram apenas 260 veículos e que foi patrocinado por doadores no somatório de R$ 6.000, não se sustenta. Isso porque essa informação, essa venda a prazo, já que a nota fiscal foi emitida no dia 30, data posterior ao evento, naquele domingo, dia 19, não consta do relatório gerencial da empresa. Esse relatório foi elaborado pelo próprio proprietário do posto de gasolina, que tinha total interesse em eleger os recorrentes, tanto que nas dependências daquele posto, durante o período eleitoral, tinha vários adesivos nas bombas e todo o pátio da propaganda eleitoral dos mesmos, conforme consta nos autos. E, sem sombra de dúvida, Excelência, essa doação não constou desse relatório gerencial, que foi levado a efeito pelo perito criminal do Instituto de Criminalística do Estado de São Paulo, que analisou as imagens. Esse relatório gerencial, do qual o que consta ali é que houve uma venda de R$ 14.000 naquela data. O que confere com as informações contidas na redução Z, que é o nome técnico da máquina emissora de cupons fiscais. Máquina essa que não é manipulável pelo comerciante, porque é lacrada pelo fisco. O somatório que registrou que naquela data foram emitidos cerca de 900 cupons fiscais, nas quantias identificadas no laudo pericial. O somatório desses cupons perfazem a quantia de R$ 14.000. Isso, Excelências, para um universo de pouco mais de 14.000 eleitores, para uma cidade de pouco mais de 17.000 habitantes, para uma cidade que, segundo o levantamento do IBGE, é pobre e foi considerada, entre os 53 municípios da região do Pontal, o de maior índice de vulnerabilidade social. Os recorrentes não se valeram de notas frias para tentar calçar a sua tese de que a doação seria de apenas R$ 6.000 e patrocinado
por doadores. Essas notas fiscais são evidentemente consideradas frias, já que elas não constam da documentação fiscal apreendida pela Justiça Eleitoral. O caso em discussão, Excelência, o que se viu naquela data é que a notícia de distribuição gratuita de um produto de custo expressivo, como é o combustível, se alastrou pela cidade em condições inéditas e assustadoras, impactando a opinião popular. É o que se viu nos comentários nas redes sociais daquela cidade, que, com a devida vênia, eu passo a comentá-los. Aspas. Bora no posto do meio, estão dando gasolina. Alguém sabe dizer por que estão dando gasolina no posto do meio? Não sei, sei que eu fui lá e abasteci. Olha, maior carreata da história de todo o Mirante Paranapanema. Fecha aspas. Excelência, o caso em comento hoje guarda similitude com o caso de Rondon do Pará. No RESP 4851-74-2009, de relatoria da ministra Carmen Lúcia. E também com o caso de Ouro Verde, de relatoria da ministra Nancy, no agravo regimental 601-17-2011. Está evidente, Excelência, que a doação se deu de maneira indiscriminada e que os recorrentes, a pretexto de uma carreata, organizaram um esquema de distribuição gratuita. E que aquilo, sem sombra de dúvidas, num único evento, gastando-se mais de R$14 mil para um universo de pouco mais de 14 mil eleitores, sem sombra de dúvida, revela a exorbitância da gastança, que, volto a dizer, não foi declarada nas prestações de contas à Justiça Eleitoral. Assim, Excelência, o que se pede é o desprovimento dos recursos, não só para garantir a reprimenda dos candidatos mal intencionados, mas também para contribuir com a moralização das campanhas eleitorais em nosso país, estando em precedente dessa maneira, estando assim em harmonia com os precedentes dessa Corte e com os avanços da Justiça Eleitoral. Obrigada pela atenção. Agradeço a advogada Ana Nádia e passo ao meu voto, que resumo, tendo em vista a prévia distribuição. Inicio transcrevendo o longo trecho do acórdão recorrido e digo que a Corte Regional concluiu pela configuração de ato abusivo consubstanciado na distribuição indiscriminada de combustível a grande quantidade de eleitores em troca de apoio político à candidatura dos candidatos recorrentes. Todavia, a meu ver, da análise da moldura fática delineada no acórdão regional, notadamente do exceto referente à transcrição do laudo pericial do Instituto de Criminalística de São Paulo, impõe-se reconhecer o desacerto do entendimento que prevaleceu na Corte de origem. E aí transcreva a possibilidade do reenquadramento fático da tese jurídica. E digo que, de acordo com a perícia do Instituto de Criminalística, após análise das imagens e documentos anexados aos autos, ficou assim assentado pela perícia. 1. A maioria dos veículos verificados na filmagem abasteceu praticamente a mesma quantidade de combustível. 2. O abastecimento foi em torno de 10 litros por carro e 5 litros por moto. E 3. A venda do dia 19 de agosto de 2012, domingo, foi 83,54% superior em relação à do dia 12 de agosto de 2012, o domingo anterior ao da carreata. Este é o único fato que levou à cassação do diploma do mandato da eleição deste prefeito e deste vice-prefeito, por maioria de votos no TRE. É um caso, até a meu ver, de barateamento do voto popular, porque a perícia transcrita no acórdão recorrido é exatamente nesse sentido: 10 litros por carro, 5 litros por moto, no dia 19 de agosto, mais de mês anterior à eleição. Não é possível concluir pela ocorrência de excesso de quantidade de combustível distribuída, 10 litros de automóvel, 5 litros para motocicleta, considerado o percurso da carreata. Ademais, ainda que tenha havido uma venda maior de combustível no dia 19 de agosto, data do evento, tal fato por si só não é apto a revelar abuso do poder econômico. Demonstra que a carreata levou mais gente àquele posto de gasolina, né? Conforme já decidiu esta Corte, para a configuração do abuso do poder econômico deve ficar evidente a potencialidade do fato em influenciar o resultado do pleito, que um fato isolado não é hábil a caracterizar.
Cito o precedente. É certo que a nova redação do 2216, inserida na Lei Complementar 135, passou a considerar para a configuração do ato abusivo apenas a gravidade das circunstâncias, afastando a necessidade de aferição de sua potencialidade lesiva. Ocorre que, pelas mesmas razões expostas, entendo que a gravidade da conduta não se faz presente na espécie, notadamente porque a distribuição do combustível foi vinculada a uma única carreata ocorrida há mais de um mês antes das eleições. A situação aqui tratada em nada se assemelha àquela versada no acórdão desta Corte e indicado no voto de desempate lá no Tribunal Regional, que foi o caso do agravo regimental no RESP número 601-17 da ministra Nancy Andrighi. Naqueles autos, o TRE Santa Catarina reconheceu a prática do abuso do poder econômico decorrente da distribuição massiva de combustível a eleitores um dia antes das eleições, que não foi vinculada a nenhuma carreata. Concluo, portanto, que o ato isolado de distribuição de combustível destinado à participação de carreata não possui gravidade suficiente para caracterizar o alegado abuso de poder econômico e ensejar a aplicação das penalidades aplicadas. Ante o exposto, eu dou provimento aos recursos especiais para reformar o acordo recorrido e restabelecer a sentença que julgou improcedente o pedido. É como voto. Ministro Gilmar Mendes. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, embora reconheça que a questão é extremamente delicada, até porque o placar terminou ficando 4-4, porque foi o juízo de improcedência, e depois 4-3 no tribunal. Então, 10 litros, 5 litros para motocicleta, num percurso de 50 quilômetros, eu acompanho Vossa Excelência uma única carreata, mais de um mês antes das eleições. Ministra Laurita. Senhor presidente, eu fiz amplo reexame dos elementos dos autos, sentença, manifestação ministerial de primeira instância, dos elementos considerados pelo acordo recorrido, e também cheguei à conclusão de que não restou demonstrado de forma cabal, isso para mim é muito importante, de forma cabal, o abuso do poder econômico a ponto de cassar os diplomas do prefeito e do vice-prefeito. Então, com essas ligeiras considerações, apenas para evidenciar que também reexaminei as provas, eu estou acompanhando o voto de Vossa Excelência. Ministro João Otávio. Eu acompanho o relator. Ministro Henrique. Senhor presidente, até para manter a divergência que teve, como a ministra Rosa Weber disse no Tribunal Regional Eleitoral, o caso é rumoroso, eu vou pedir vênia para apresentar algumas considerações que eu acho que, pelo menos, devem ser registradas. Esse tribunal já examinou em vários casos a não caracterização da captação ilícita de sufrágio no caso de carreata. Por quê? Porque, basicamente, a gasolina, o combustível que é entregue ao eleitor, não se destina à compra do seu voto. Destina-se à sua participação na carreata. Então, o objetivo seria esse. Por isso, a jurisprudência se firmou no sentido que a doação para participar em carreata não caracteriza o tipo do artigo 41A, o que foi decidido pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, que examinou a questão por dois ângulos, tanto pelo 41A como pelo abuso. Me preocupa, senhor presidente, que tem se tornado frequente essa distribuição de gasolina para participação em carreatas, 5 litros, 10 litros, seja qual a quantidade. E as regras da propaganda eleitoral, elas são precisas. No artigo 37, parágrafo 8º, diz que a veiculação de propaganda eleitoral em bens particulares deve ser espontânea e gratuita, sendo vedado qualquer tipo de pagamento em troca de espaço para essa finalidade. Quer dizer, se a pessoa quer participar da carreata, ela pode participar de forma espontânea e gratuita. Da mesma forma, o artigo 38, parágrafo 6º, perdão, 38, parágrafo 37, parágrafo 6º, diz que é proibida a doação de qualquer brinde ou vantagem ao eleitor, não se pode distribuir. Então, me traz
com a devida vênia, uma preocupação muito grande essa distribuição de gasolina às pessoas para que elas participem de algo que é a propaganda eleitoral, que a carreata é um dos meios de propaganda. Essa distribuição, ao meu ver, vai contra todo o sistema. Vossa Excelência não entende que a liberdade de expressão do cidadão de participar e tem, apoiar determinadas candidaturas. Perfeitamente, tem toda a liberdade de expressão. Ele não pode receber para exercer, campanha. Ele não pode receber benefícios, seja... As pessoas não podem mais discutir nas ruas, nos seus locais de trabalho. Tem todo o direito de discutir, podem fazê-lo desde que façam... Não pode pegar os carros e sair com bandeira, etc. Não tem a menor dúvida, podem fazer da forma que quiser. Eles só não podem ser remunerados por isso. Eles não podem receber vantagem por isso. Mas a vantagem não fica para eles, a vantagem é gasta ali. Mas a lei diz, a propaganda em bens particulares, o carro que vai participar da uma carreata é um bem particular, tem que ser espontânea e gratuita. Então, eu acho que incentivar essas doações, eu, com a devida vênia, vou pedir vênia para ficar vencido. Entendo que o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo analisou o fato, verificando todas as provas, e que, nessa instância, não seria possível o reexame, apesar de louvar o voto de Vossa Excelência, que faz a partir do registro do acórdão regional. Luciana Lócio. Senhor presidente, eu peço vênia ao ministro Henrique Neves para acompanhar o voto de Sua Excelência com as seguintes considerações. O laudo pericial do Instituto de Criminalística de São Paulo foi preciso ao afirmar a quantidade de litros, aqui, de 5 a 10 litros que foram utilizados, e que essa quantidade de gasolina, de combustível, foi utilizada apenas para o trajeto nesta carreata. E também entendo que o combustível recebido para que os eleitores possam participar dessa carreata, o eleitor ele não fica com este bem, né? Ele é utilizado ali nessa manifestação cívica que é a eleição, nessa festa popular, que é importante que realmente todos os eleitores compareçam e façam parte desta festa democrática que é a eleição. Com essas considerações, senhor presidente, acompanho Vossa Excelência. Proclamo o resultado. Providos os recursos, vencido o ministro Henrique Neves.